Boa tarde, obrigada pela companhia. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro. Acompanhe agora as principais notícias desta edição. Caminhada do Outubro Rosa foi sucesso de participantes. Veja como foi o domingo de eleições nas urnas das cidades irmãs. Regata do 5º Batalhão de Combate Blindado ocorreu neste final de semana. Saiba quais são as vagas que estão disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Acompanhe agora as principais notícias pelo mundo. A China envia equipamentos e ajuda para o combate à epidemia de ebola na Libéria. Enquanto isso, o presidente Barack Obama acalma os nova-iorquinos. New York City. O presidente Barack Obama elogiou a reação tranquila dos moradores de Nova York diante do primeiro caso de ebola. Ele disse aos norte-americanos em seu discurso semanal que as respostas para os casos da doença no país devem ser baseadas em fatos e não no medo. A China anunciou que vai doar mais 60 milhões de euros à Libéria, Serra Leoa e Guiné, países africanos mais afetados pelo ebola. A ajuda vai para os 3 países onde é mais crítica a situação de vítimas da febre hemorrágica viral, que já causou 4.800 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. A primeira nave particular não tripulada Dragon se soltou da Estação Espacial Internacional após sua 4ª missão de abastecimento. Os astronautas executaram a tarefa com a ajuda de um braço teleguiado. Hoje é o meio-dia de Brasília. A nave volta à Terra com quase 2 toneladas de materiais de experiências científicas conduzidas. Jack Bruce, baixista britânico que formou a banda Cream, morreu hoje em Londres, aos 71 anos de idade, vítima de uma doença no fígado. Em 1966, junto com o guitarrista Eric Clapton, formou o Cream. Bruce ainda tocou com lendas como John McLaughlin, Lou Reed e Frank Zappa. A semana começou abafada e sem possibilidades de chuva. Conforme informações do Climatempo, a máxima chegará aos 27 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 14 graus. Para terça-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 12 graus. Para quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 13 graus. A caminhada do Outubro Rosa, que ocorreu na sexta-feira, faz parte do ciclo de atividades em comemoração ao mês de prevenção ao câncer de mama. A tarde de sexta-feira marcou o encerramento do ciclo de comemorações pelo Outubro Rosa, mês conhecido pelo combate direto ao câncer de mama. As pessoas chegavam e se aglomeravam em frente à Prefeitura de Porto União. Em pouco tempo, cerca de 500 pessoas, vestindo a cor característica da campanha, seguiam pelas principais ruas das cidades. Nós estamos aqui com um grupo de voluntárias prestigiando essa caminhada, já que nós pensamos que a causa é uma só. Isso é uma coisa muito importante. Depois que a pessoa já tem um problema, fica mais difícil, mas a prevenção é tudo. Então hoje você vê que maravilha, o pessoal vieram, né? Vamos fazer essa carreata e vamos chamar a atenção desse povo para eles fazerem essa prevenção. Tem gente que pensa que acontece só com o outro, não acontece comigo. Então essas pessoas têm que pensar um pouco em si, né? E fazer esses exames sempre com prevenção. Eu tenho certeza que a saúde vai ganhar muito com isso, o município vai ganhar. E nós estamos aqui para alertar, para conscientizar que realmente a necessidade de se fazer, né, o preventivo contra o câncer de mama. Isso aí é aquilo que a gente fica pensando, mas não só acontece lá, mas acontece na minha casa também. Então é importante que se conscientizem, que as mulheres realmente se conscientizem e as famílias se conscientizem. O câncer que é focado neste Outubro Rosa é o de mama, mas não podemos esquecer que a prevenção é válida para todos os tipos. Outro índice alto de câncer que aflige milhares de pessoas é o de pele, como bem lembra a nossa reportagem, a médica dermatologista Fernanda Gregol de Araújo. A semana que vem, não terminou o Outubro Rosa ainda, não, tem mais uma semana. E nós vamos ter na casa, ao lado da Casa Paroquial, né, um evento grande sobre prevenção, inclusive de câncer de pele. Não é à toa que eu estou de sombrinha, não. Tem um horário para isso? Sim, senhor. Na terça, quarta, quinta e sexta-feira, a partir da 1h30, está aberto para toda a população.
A grande caminhada nos lembra também que os homens, em menor proporção, também podem ser acometidos pelo câncer de mama. Sempre temos de estar alerta, atento, né, para qualquer coisa que não estiver certo, fazer os exames, né? É uma passeata que vem chamar a atenção da população, especialmente, claro, das mulheres, né, para a questão da prevenção. Então eu quero aqui destacar a importância, muita gente participando, né, e o que mostra assim o interesse pelo assunto. Então parabéns a todos aqueles que estão participando. O final da caminhada foi na Praça Hercílio Luz, com direito à festa ao ritmo da zumba. E é importante que a prevenção esteja na rotina de todas as mulheres em todos os meses do ano. E a seguir acompanhe a primeira parte da matéria especial sobre as eleições em nossa cidade. Regata do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado foi realizado neste final de semana. Organizada pelo 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, a regata náutica reuniu os alunos de todas as instituições de ensino superior das cidades. A atividade também foi realizada pelos militares do batalhão. O percurso praticado no Rio Iguaçu foi recheado de obstáculos que puseram à prova o espírito de equipe dos competidores, assim como sua agilidade e coragem. A prova dos parafusos é a primeira prova aí, então vai definir quem vai largar primeiro, né? Então, resolvendo aqui o parafuso e achando as porcas, ele retorna, vai para o pontão e começa a navegar. Vamos, primeiro de tudo, vamos participar aqui, vamos competir, fazer de tudo para ganhar também. É importante porque vai agregar mais valor ao rio e vai incentivar também a preservação. Assim a gente vai poder participar mais e manter o rio mais limpo, a gente vai descobrindo a importância do rio. A estratégia é ir melhor nas oficinas, né? Não tanto no remo. E cuidar da correnteza, né? Para não passar e também não ficar muito para cima. Aproveitar a correnteza. A regata náutica acontece anualmente, com o intuito de incentivar os esportes náuticos, resgatando uma tradição. Além de remar, nós tivemos aí 5 oficinas, aí cada representante dos botes cumpriram essas tarefas e aqueles que cumpriram no menor tempo possível conseguiram chegar em primeiro lugar, como foi falado a Unispar, né? Na regata com a participação das faculdades em primeiro lugar e com nossos militares, a Companhia de Engenharia de Pontes sagrando-se campeã. A superação da menor equipe participante surpreendeu a todos os presentes. Na primeira prova, a equipe da Unespar, a FAF-UV, foi a última a realizar a tarefa. Mesmo assim, a última equipe a entrar no Rio Iguaçu, mas algumas provas depois foi a primeira a sair da água, conquistando o primeiro lugar. A equipe, apesar de ser pequena, se uniu todos juntos e, nossa, foi excelente essa equipe. A gente não esperava tanto dessa equipe, né? E chegou no final e chegamos bem antes que os outros, inclusive, né? O evento é anual e este ano os estudantes de 4 instituições das cidades irmãs competiram entre si. E acompanhe agora as vagas de emprego disponíveis pela Agência do Trabalhador de União da Vitória. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Ajudante de serralheiro, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista, empregado doméstico nos serviços gerais, farmacêutico, montador de móveis de madeira, operador de máquinas fixas, operador de pá carregadeira, pedreiro, recepcionista de hotel, salgadeiro, vendedor interno, vendedor pracista. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para contato é o 42 35 21 5200. Veja agora a primeira parte da matéria especial sobre o dia das eleições das nossas cidades. Domingo, 26 de outubro, milhares de brasileiros foram às urnas para elegerem a nova governança do país. Em Porto União e União da Vitória, os colégios eleitorais estiveram movimentados o dia todo. Parabéns a todos, parabéns ao nosso país, parabéns a nós brasileiros, né, que estamos tendo a condição, que muita gente não tem, de vir aqui, né, e colocar, depositar o nosso voto naquela pessoa que nós confiamos, que achamos que vai fazer do nosso país um país muito melhor. É um ato histórico,
que vai ficar marcado na vida de muitos. Um dos fatos que chamou a atenção nas eleições deste ano é que mesmo aqueles cujo voto é facultativo fizeram questão de comparecer às urnas e exercer o direito como cidadão. Tem que votar, né? Faz uns 20 anos, mas quando começou? Precisa, né? Porque sou brasileiro. Precisa cumprir com a lei. É complicado, você tem que se deslocar, tem que trazer na cadeira de roda, enfim, mas a vontade dele era tão grande que não tem como não trazer ele, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Isso é um exemplo pra gente, né? Belo exemplo. Acreditando, né? E pensando num país melhor, né? Que é o que a gente deseja. O dia transcorreu sem muitos transtornos ou problemas maiores para os eleitores, conforme registrado em Porto União. Apenas uma urna apresentou o problema e foi imediatamente reparada. Eu sei que agora, no meio da manhã, no colégio Cídio Gonzaga, teria dado um probleminha com energia elétrica e uma urna precisava ser reparada. Mas eu creio que não haverá necessidade de substituição de urna. Depois do intervalo, apresentaremos a segunda parte da nossa matéria sobre as eleições nas cidades irmãs. Agora a segunda parte da reportagem especial sobre o momento da apuração em nossas cidades. Devido ao envolvimento de todos, a seriedade levada ao dia das eleições, as apurações nas cidades irmãs iniciaram a partir das 5 horas da tarde, horário de Brasília. A gente organiza por rotas, assim, elas chegam mais ou menos juntas. As primeiras que chegaram são a do Cídio, do Balduino e do Clube Concórdia. Todo mundo está de parabéns, todos nós trabalhamos no máximo de nossas funções, conseguimos o nosso objetivo, que era entregar o desejo do eleitor, a totalização e a apuração. E a partir daí, torcer que a sua vontade se transfira ao resultado e que quem quer que seja eleito faça um bom governo. De fato, aí a situação se repete tal qual ocorreu no primeiro turno, com um plus ainda, um tempo agradabilíssimo, que sem dúvida alguma estimulou até o eleitor a sair de casa e cumprir o seu dever cívico, né? No tocante ao transcorrer das eleições de hoje foi exatamente também como o primeiro turno, absolutamente tranquilo, mostrou-se a população civilizada, ordeira, respeitosa, aliás, como sempre tem demonstrado. Então, acho que só me resta render meus elogios, né, a toda a equipe da Justiça Eleitoral, aos mesários, aqueles que foram convocados pela Justiça Eleitoral e desempenharam um belo papel para assegurar a festa da cidadania que se realiza no dia de hoje. Tudo muito tranquilo, na maior ordem possível, não houve fila, não houve panfletagem, né? Cidade limpa, os mesários compareceram, o povo votou de maneira ordeira, sem qualquer tipo de influência, não tivemos nenhum caso de boca de urna. O segundo promotor de justiça de União da Vitória, Tibério Araújo Quadros, faz uma rápida análise quanto às campanhas veiculadas para este segundo turno. Principalmente você vê a necessidade da justiça eleitoral ser mais atuante e determinar uma certa atuação, colocando uma maior respeito à Constituição, à cidadania. Quer dizer, quando você defende ideias, você não pode chegar e dizer que determinado candidato, se fazendo assim, ele vai levar o país para a miséria ou algum outro sinal negativo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Santa Catarina também estiveram presentes nestas eleições. O tempo ajudou, né, bastante, que poderia acontecer, né, de ocorrer intempéries do tempo, falta de energia, o pane até em Guiatu, uma situação, mas está tudo normal, hoje está tudo sob controle e graças a Deus estamos ocorrendo tudo bem aqui, né? Não foi registrado nenhuma ocorrência de vulto e nenhuma ocorrência com relação a crimes eleitorais. E em Cruz Machado houve apenas uma infração, conforme informou a TV Milênio o juiz Carlos Mattioli. Prisão de uma fiscal de partido que estava tumultuando o ambiente eleitoral e a suspeita da prática de boca de urna, né? E ela foi orientada e advertida algumas vezes, não atendeu os nossos comandos, aí lamentavelmente teve que ser presa. Mas foi o único caso aí na nossa zona eleitoral que atende os municípios de Bituruna, Cruz Machado, Porto Vitória e General Carneiro, né? Acompanhe agora os números deste segundo turno em nossas cidades e no país para a presidência. Em Porto União, Dilma Rousseff teve 6.841 votos, o que vale 36,55% de votos. Aécio Neves saiu na liderança com 63,45% de votos, o que vale 11.874 votos. Brancos tiveram registros de 206 e nulos 398.
Em União da Vitória, Aécio Neves também saiu na liderança com 63,41% dos votos, o que vale a 19.925 votos. Já Dilma Rousseff teve 36,59% dos votos, com 11.497 votos. Brancos foram registrados 381 e nulos 693. No Brasil, Dilma Rousseff teve 54.501.118 votos, o que vale 51,64% dos votos. Aécio Neves teve 51.041.155 votos, o que vale 48,36% dos votos. Brancos foram somados em 1.921.819 e nulos em 5.219.789. Acompanhe o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro e eu volto em seguida. Olá para vocês, uma boa tarde. Segunda-feira, início de semana, sobre os efeitos do resultado da eleição de ontem, a chamada ressaca eleitoral. Espera-se agora que o Brasil funcione nesse restinho de ano que nós estamos vivendo. Espero que funcione, porque temos que sair dessa anunciada recessão no momento em que já está se aproximando a temporada de pé no freio por parte dos administradores municipais. Nós falaremos daqui a pouquinho da sessão da eleição de ontem. Aconteceu na sexta-feira a sessão da Academia Precursora de Letras de União da Vitória, refazendo a informação, Academia Precursora de Cultura, que é presidida pelo professor Alisson França, quando fez homenagem, realizou uma homenagem a algumas personalidades do mundo cultural, em meio ao evento de lançamento de obras literárias. O ex-vereador de União da Vitória, o advogado João Darcy Ruggeri, que seguidamente aqui está entre nós, mantém fortes vínculos com a nossa região, esteve aqui para o lançamento de mais uma obra de autoria dele, que depois tornou-se funcionário na área de procuradoria do governo estadual, na Assembleia Legislativa, na Academia de Letras do Paraná, onde ele desenvolve atividades. João Darcy Ruggeri autografou, inclusive, exemplares de sua obra. O mesmo aconteceu com o nosso colega de meio de comunicação, o Antônio Godoy, o conhecido repórter Godoy, que é jornalista e que está aí entrando de maneira firme e bastante elogiada no mundo literário. Ele lançou o seu primeiro livro, o Godoy lançou o seu primeiro livro nessa noitada cultural da Academia Precursora. A obra do Godoy é denominada Em Cima do Lance, bastante sugestivo o título, portanto. E também o lançamento do livro da funcionária pública Verônica Urim, já falecida, mas que trabalhou como servente, como zeladora, como inspetora de alunos em várias escolas de União da Vitória e que deixou uma obra agora sendo levada ao conhecimento da população. Houve também uma homenagem ao artista plástico, o pintor Ulisses Teixeira, de família de União da Vitória, que hoje reside em Curitiba, mas que tem sua obra assinada, inclusive, em vários trabalhos aqui em Porto-União e União da Vitória. Portanto, uma bonita noite cultural promovida pela Academia Precursora de Cultura. Chamou a atenção a ida do ex-prefeito, deputado eleito Sembacre, na tarde de sexta-feira, ao gabinete do prefeito Pedro Ivo. Aliás, um ato que já era esperado, já havíamos antecipado essa situação. Acompanhado do advogado Tiago Pigato, acompanhado do irmão dele, o Falci Bacri, e outros colaboradores, o Ucem foi recebido pelo prefeito Pedro Ivo, como estava agendado, e nessa conversa o Ucem disse ao prefeito que se colocava à disposição para defender interesses da administração junto ao governo do Estado, já que ele fará parte da base governamental do governador Beto Richa.
O prefeito Pedro Ivo elencou os projetos, mostrou vários projetos enviados pela administração e que estão tramitando no governo estadual e falou-se num bom entendimento. Política é assim, gente. É assim que se faz a política, é assim que se pensa no município. A eleição passou, é passado. Agora é cuidar do futuro, e o futuro interessa a todos nós. Isso ficou demonstrado nesse encontro amistoso, a visita de cortesia feita pelo deputado eleito Sembac ao prefeito Pedro Ivo na tarde de sexta-feira. Estamos entrando aí numa semana extremamente movimentada, curta porque tem feriadão, funcionários públicos, boa parte do funcionalismo público não vai trabalhar na sexta-feira, vai fazer um feriadão de finados, tendo em vista a comemoração, o recesso para a comemoração do Dia do Servidor Público, do Funcionário Público. Então, uma semana mais curta. E é bom sempre lembrar que haverá a inauguração da loja da Havan no próximo sábado, mas a gente traz detalhes durante a semana. Vamos, senhoras e senhores, ao fim de papo. Hoje o prefeito Pedro Ivo de União da Vitória tem uma agenda bem movimentada. No início da tarde, a 1h, ele assina uma série de convênios com entidades e órgãos públicos e órgãos de interesse público e deve também, se nada foi mudado, dar posse ao empresário Maurício Chivinski na chefia de gabinete da Prefeitura de União da Vitória. Essa matéria, inclusive, pode ser confirmada pelo nosso colega, o Marcelo Storck, no jornal A Segunda, que hoje está circulando. Então, primeira mudança no primeiro escalão do prefeito Pedro Ivo, já após a eleição. Tem gente dizendo que é resultado da eleição. Não. Isso aí já estava previsto antes da eleição. Tanto é que o Marcelo publicou a matéria hoje, mas ele faz como data base de referência da informação a própria sexta-feira passada. O Inhoato deve ser deslocado para o setor cultural do município de União da Vitória. E sobre as eleições? O povo brasileiro foi às urnas ontem, 35 milhões de pessoas não foram. É um número muito sério, importantíssimo, e que poderia, sem sombra de dúvidas, dar outras cores à eleição. O resultado bateu, por que não? Bateu com as pesquisas, especialmente com o Datafolha, que indicava essa possibilidade da vitória de Dilma Rousseff dentro da margem de erro. A diferença foi de 3,28%. Então, um resultado que mostra que o eleitor brasileiro tem a intenção, ou tinha a intenção, de continuar com esse modelo de governo da presidenta Dilma. Independente do resultado, é importante que tenhamos espíritos desarmados. O Brasil precisa, mais que nunca, da solidariedade e do trabalho de todos nós. O que vai representar a reeleição de Dilma, a gente vai comentar aos poucos nos próximos dias aqui. Para você, uma boa semana e fim de papo. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Voltamos na segunda edição do Milênio Notícias, a partir das 19h. Fique agora com as notícias do esporte de nossa cidade e região com Arnaldo Miller. Até lá, tchau, tchau.